galera, eu sou o Wilme e tá começando mais um Basecast. Se você gosta de pintura, desenho, grafite, tatuagem, customização, então você tá no lugar certo. Há 16 anos, ele foi o primeiro canal no YouTube a falar de tatuagem no Brasil. Premiado 37 vezes, CEO da Glass Pro, uma marca de óculos com lente polarizada acessível para você aqui no Brasil. Seja muito bem-vindo, Glauber Letts. Aê, tamo junto. E aí, galera, tudo jóia? Tamo aí. Irmão, pra gente começar esse bate-papo aqui... antes que eu me esqueça, eu trouxe um presentinho pra você do nosso patrocinador, Stanley. Que bacana. Ele mandou aqui Ó, que chique. Aqui as coisas estão melhorando. Ó, nosso patrocinador Stanley mandou pra você um copinho, tá? Pra você poder que massa, usar na sua bancada, beber água. Nosso patrocinador também, Base Urban, mandou pra você uma camisa, tá? Um bonezinho. Agora eu vou ficar chique, moleque. E além disso, o nosso Aí. patrocinador, Top. Pantanel Skin, mandou um kit completo, tá? Com os cosméticos dele, pra você usar aí no seu procedimento, tanto pré quanto pós-tatuagem. Dá uma olhadinha no kit. Show de bola. Isso aqui é bacana, a gente entregar para aquele cliente que a gente consegue acompanhar, que aí a gente pode fazer até um videozinho, tipo, de como funciona a cicatrização. E a Panta eu já conheço tem um tempo, confio, então posso indicar e a gente acompanha aí, cara. É O bem material bacana. da Panta é muito bom, Pô, né, muito cara? bom, mano. Os caras têm uma qualidade boa. Porra, qualidade aí, tanto pra Vamos pré lá. quanto pra pós-procedimento. Antes da gente começar, já que a gente já tá trocando presente logo no início, tem uma camiseta nossa Porra, também. irado. Vou deixar contigo. É igual essa que você tá usando? É igualzinho essa que eu tô usando Pô, aqui. gostei muito. Capetinha Esquece. no bolso aqui, ó. Esquece, já vou deixar ela aqui também pra fazer a propaganda. É isso aí, nossa linha de t-shirts. Irmão, pra gente começar esse bate-papo, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, tá? Pra galera que tá nos assistindo. Tá joia. Bom, eu comecei a tatuar, cara, já tem uma cota, tem um tempinho aí, como você disse, uns 16 anos atrás. E a tatuagem, pra mim, ela surgiu da seguinte maneira: eu sempre quis trabalhar com arte. Então, quando bateu aquele desespero da adolescência de o que eu vou fazer da minha vida, eu já estava me formando em desenho, já tinha dado algumas aulas de desenho, porque no curso que eu fiz, eu fiquei um pouquinho mais, tipo, ajudando a galera que chegava, os alunos novos que chegavam. Maneiro. E o desenho virou uma parada bem viável para mim. Só que aí bateu aquele desespero, né, de, pô, será que isso vai virar na minha vida? Aí eu fui fazer faculdade, fui trabalhar com outras coisas, fui trabalhar com parte de telecomunicação, e não batia aquele vazio, porque a arte era o que faltava, né? Eu sentia que a arte é o que faltava. Aí fui para a área da música, fui tentar tocar instrumento, tentar alguma coisa que virasse no sentido da arte. Daí, quando a parada já não estava mais batendo mesmo, os patrões lá estavam enchendo o saco, aí eu virei e falei assim, pô, cara, acho que agora é a hora da gente dar um espaçozinho para a arte, para ver se realmente isso vai me completar. E nessa época aí, cara, eu fiz as minhas primeiras tatuagens porque eu fiz aquela continha de bar, né? Tipo, já estava começando a me tatuar, já tinha virado cliente. E eu falei assim, pô, cara, dá para ganhar um dinheirinho. Comecei a fazer aquela conta, quanto é mais ou menos o material, quanto que a galera aqui do bairro cobra. Comecei a me interessar um pouco mais. E, cara, depois disso, eu fui mandado embora lá no trabalho, peguei a rescisão, um pedacinho das férias que me mandaram. A malha que vem para o bem. Comprei meu primeiro kitzão, daqueles kits mais barulhento, mais feinho que tem na internet. A fonte, cara, que eu comecei a tatuar era uma fonte de procedimento de solda. Não era nem uma fonte aquele kit que tá escrito assim no Mercado Livre. Kit tatuador profissional. Mercado Livre é novo, cara. Eu comecei a ter mais tempo. Nem tinha. Não tinha. A gente comprou no bairro mesmo. Tinha um que sabia que tinha máquina, outro sabia que tinha... E a gente foi, tipo, correndo atrás ali para montar o material. Entendi. Então você, na sua adolescência ali, terminando o ensino médio, você fazia curso de desenho já. Isso. Porque era uma coisa que você gostava muito. E em paralelo você começou a dar aula de desenho no curso. Fiz muita coisa, cara. Fiz grafite também nessa época, pintava muro. Tipo, eu abri uma veterinária. Aí eu desenhava aquele cachorrinho lá no muro e botava o nome da veterinária em cima. Eu fiz muito isso.
trabalhei com estampa de camisa, aí comecei a fazer um pouquinho mais de ilustração nessa parte. Trabalhei em tudo que eu podia em relação à arte para ver se virava alguma coisa na minha vida antes de ir para aquele plano B que eu tinha falado da faculdade. Entendi. E você virou para tatu, mas como foi o primeiro contato? Tipo assim, você conheceu tem algum amigo seu que virou tatuador e você começou a olhar e ver que, tipo assim, é uma parada que dava para você fazer uma grana e se manter? Ou você foi tatuar no estúdio, começou a perguntar ali... Como foi o seu primeiro contato com a tatuagem? Eu tenho até um vídeo no meu canal do YouTube, eu tenho 13 anos da minha vida gravada no YouTube, cara, tem bastante coisa lá que diz como eu entrei na tatuagem, né? É o vídeo mais clássico, não tem como fugir desse vídeo, né? Como eu entrei na tatuagem. É o vídeo que eu tenho lá. Cara, começou assim, eu comecei a ser cliente do estúdio, né? Porque eu já me interessava por tatuagem, na época tinha uma banda de rock, aí queria ter aquele visual mais alternativo. Aí começou assim. E, obviamente, por interessar em arte, quando eu entrava no estúdio de tatuagem, né, aquele coração batia mais forte. Eu já começava a observar tudo. Aí eu fui no estúdio do Índio, lá em Campo Grande, lá na minha terra. E acontecia do seguinte, como eu queria ter amizade de um tatuador, porque eu sempre fui interessado em arte, então eu já fazia tatuagem com ele, marcava a minha sessão, chegava mais cedo e ia embora mais tarde, né? Na malandragem já de ficar ali naquele ambiente. Querendo saber isso. qual Aí é eu já dava aquela olhadinha de canto assim, já via como é que montava o material, aí dava mais uma olhadinha, já via como é que atendia um cliente. E o Índio não sabia desenhar. E eu sabia desenhar. Aí o que acontece... acabava que eu ficava ali na recepção e a galera chegava e eu já, tipo, dava uma olhada e tentava ajudar alguma coisa e com desenho. E eu fui me envolvendo, né? E eu fui mandado embora desse emprego aí que eu tinha naquela época, que eu estava te falando de engenharia. Sim. E nesse dia que eu fui mandado embora, em vez de eu ir embora cedo para casa, porque eu saí do emprego, fui dispensado meio-dia. Tipo, eu não queria ir embora cedo para casa, assustar a mulher na época. Aí eu fui pro estúdio. Chegar com uma notícia dessa em casa não é fácil, né? Pô, e o pior de tudo é que eu fui demitido e ela também, que ela também trabalhava na empresa. Minha ex-esposa na época, mãe do meu filho, trabalhava na empresa e eu chegava com uma notícia dupla de dispensa, né? Porque a empresa dispensou muita gente na época, fez um corte geral lá. Então, assim, era uma notícia bem chata. Aí, para matar esse tempo e não dar o susto, até porque ela estava grávida do meu filho... Até também para esparecer a mente, pensar como que eu vou dar essa notícia. Esfriada, né? Dá uma esfriada. A cara tava vermelha, né? Bate aquele... Enfim, eu fui pro estúdio. Chegando lá, aí eu falei para ele, conversei, pô, deu aquela desabafada. Ele falou, pô, mas tu não vai voltar pra área? Eu falei, pô, cara, vai ser meio difícil ficar mandando currículo agora, porque a maioria das empresas está indo no mesmo sentido, tá todo mundo dispensando. Como é que eu vou ficar botando currículo? Nessa galera tá dispensando, é meio contramão do que tá acontecendo. Aí ele falou, então... cola aí, fica aí, vamos tocar mais ou menos o que tu já faz aqui, de ficar me acompanhando aí. Tipo, iniciante do estúdio, né? E aí, trocando a ideia, ele falou, pô, hoje, 5 horas da tarde, eu vi uma cliente aí, é uma tatu bem pequenininha. Tu já ficou aqui um tempo olhando eu fazer as coisas, montando material, tu não quer pegar, não, pra poder, tipo, fazer, experimentar, ver o que tu sente? Aí eu falei, mano, deu aquele gelado na barriga, obviamente. Eu falei, não tem nada a perder, né? Vambora. Aí a cliente chegou, minha primeira tatu foi um freehand, mano. Você Era já tinha... uma folha de sakura. Você já tinha treinado antes? Não. Tipo, não treinou em pele artificial, nada? Nada. E pele artificial na minha época era... Tadinho. Pele de porco. Galera, salve os animais, tá? Mas era pele de porco, era o que tinha. Mas você tinha treinado já em pele de porco? Nada. Foi a Vera. Foi a Vera. Nossa Senhora. Então. Era uma parada bem pequenininha, tipo, era literalmente uma florzinha de sakura, né? Vermelhinha no pé. Então era uma paradinha muito pequena. Aí eu fiquei um pouco mais à vontade, inclusive, porque era isso, né? Uma tatu bem pequena. Acho que também ele não era maluco de botar pra fazer um dragão, né? Porque era oriental que tava em alta. Por mais que você saiba desenhar, pô, você tem desenhar um dragão todo no corpo da pessoa no freehand. Tá, não mas rola. Saber tatuar é outra história. Rola. São duas plataformas muito diferentes. Você desenhar no papel é uma plataforma, desenhar na pele é outra coisa, né? Papel não sangra, papel não se mexe. Exatamente. Enfim, a aplicação é completamente diferente. Mas como era uma tatu pequena, até que senti um pouquinho de confiança ali de fazer. Não ficou 100%, obviamente, né? Porque não tem como. Não tem como, é a primeira. Mas na época, cara, muita gente também começava direto na pele humana. Na pele, né? Então, não tinha muito esse lance, não. Mas, cara, quando eu botei a agulha na pele, eu senti que era aquilo.
deu aquele Irado. calor no coração, tá ligado? Aquela parada. Tanto que eu acabei de fazer a tatu dela. Minha primeira cliente, eu gravei o nome até hoje, pra tu ver como é que é importante. Então, eu olhei pra ele e falei assim, cara, onde você compra esse material aqui? Aí tinha uma supply mais ou menos lá no bairro. Aí a gente foi lá com o dinheirinho que eu tava no bolso lá das férias que ele tinha me pago na rescisão lá. Na rescisão, né, da isso. empresa. Aí eu peguei, comprei um kit, ficou faltando bastante material ainda, porque na supply não era completo. Tipo, Sim. a fonte eu tive que achar em outro lugar. Enfim, eu tive que caçar mais material, né? Você foi garimpando, né? Fui garimpando, né? Pegando o que você precisava. Isso. Ah, preciso de uma fonte aqui. Aí tu foi numa supply, precisa Acho que lá eu comprei no da dia... máquina. Só o principal foi a máquina, tinta, agulha de haste e umas meia dúzia de biqueira daquela de aço, que na época era o que rolava, né? Não era nem biqueira descartável. E a fonte ele te emprestou, já tinha no estúdio. Não, a fonte eu corri atrás Correu atrás também. Eu fui numa loja de eletrônica para comprar. Aí Caraca. eu comprei uma fonte de solda, era usada para maquininha de solda. Um regulador de voltagem, na verdade, não era nem uma fonte. Um reguladorzinho de voltagem de solda. Que, pra tu ter ideia, ela não tinha nem a entrada do clip cord. Eu tive que pegar a ponta do clip cord, cortar, E adaptar. abrir a máquina e soldei lá dentro da máquina, tá ligado? Então não tinha como tirar o clip cord. É rústico, né? Muito rústico. Tem gente que tá começando na tatuagem que Pô. eu acho que nunca teve contato com esse tipo de material e Nunca. também nunca nem vai ter, porque eu acho que como a tatuagem ela evoluiu muito, né? Hoje você tem uma facilidade de acesso aos materiais, né? Você tem uma variedade de materiais que você consegue, pô... Acho que com R$200 hoje você consegue comprar uma maquininha, 250. Consegue. Uma pen, se tu botar uns 400, tu já consegue comprar uma pen chinesa. Então, tipo, o material tá muito acessível. Isso aí também mudou bastante a história pra galera que tá começando. Tu vê um cara que tá começando agora, com um ano o cara tá voando. Na nossa época, com um ano, tu tava terminando de montar teu material. Era muito diferente a época. Eu cheguei a comentar isso, cara, com alguns amigos, assim, né? Porque, tipo assim, do meu ponto de vista, né? Porque eu sou tatuador também, desenho, sou grafiteiro. E a galera fala, pô, por que a galera old school não evoluiu tanto, sendo que o material chegou aí, era só se adaptar? Cara, pô, imagina, hoje você não precisa se preocupar em soldar agulha, você não precisa se preocupar em montar o teu material, tu já pega tudo pronto. Então, tipo assim, o cara, pra começar um procedimento de tatuagem antigamente, ele tinha um processo que demorava muito. Então, Autoclave, tipo assim, nossa esterilizar. senhora, a época da autoclave era terrível. Então, tipo, o tempo que sobrava pro cara estudar, muitas das vezes ele não ia estudar, ele ia fazer outra parada. Quando o cara ia começar a tatuar, ele já tava cansado. A realidade era essa. Que, ó, tu chegava de manhã cedo, a realidade da gente era chegar de manhã cedo no estúdio, dar aquele grau no estúdio que ninguém nunca teve faxineira, né? Pelo menos nessa época rústica, não tinha uma galera que ajudava no trampo, né? Então, assim, juntava você, mas um carinha que ficava ali na recepção, dava aquele grau no estúdio, deixava tudo limpinho, tudo cheirosinho. Depois tu ia partir para soldar agulha, partir para esterilização. Cara, tu ia começar a tatuagem e tu já tava cansado, não tinha jeito. Aproveitando que a gente estava falando aqui de desenho, né, da sua caminhada, como você se iniciou na tatuagem, eu curti muito, cara. Eu tava dando uma olhada no teu Instagram e eu curti muito algumas criações suas que você fazia lá no início. Coloca as fotos das criações, por favor. Eu queria que você... Vamos ver, dar uma olhadinha nas suas criações lá no início. E o que eu gostei bastante foi o fato das suas artes serem autorais. Sim, sim. Né? Pode ir passando. Eu tive uma longa passagem ali pelo neotradicional. E o neotradicional eu criava, né, basicamente ali no papel. A gente usava muito papel vegetal para fazer o que hoje em dia a gente faz na camada do iPad. No iPad. Então, a gente fazia isso com o próprio papel vegetal. A camada do iPad era o papel vegetal. Aí, o que eu gostei muito foi que você criava suas artes. Até hoje tem tatuador que faz isso também, eu conheço alguns, né? Essa aí, inclusive, cara, foi o primeiro lugar de neotradicional. Essa você competiu a capa com de um essa? livro. Irado. Essa foi uma tatuagem que você fez pra qual convenção? Cara, foi a convenção do antigo Rei dos Piercings ali em Botafogo, mano. Que nem existe mais. Não existe mais. Ali em Botafogo, não. Acho que ele tá fazendo agora lá pra região dos Lagos a convenção. Você lembra o ano que foi?
Ah, mano, não. Exato assim eu estaria mentindo se eu falasse. O ano exato eu não lembro. Tem bastante tempo, mano. Deve ter uns 10 anos atrás, sei lá, uns 8 anos atrás, por aí. Bom, olhando para essas criações, o que eu ia te perguntar... Ó, essa eu gostei bastante também. Bacana. Essa aí é meu cartãozinho até hoje, meu cartão de visita, essa arte aí. É mesmo? É. Irado. Essa é 2016, né? Dá pra ver Isso, ali. dá pra ver ali. Você ainda tem o hábito de desenhar no papel? Cara, sinceramente, hoje em dia tá tudo no iPad, mano. A evolução chega, a pen chega, e hoje em dia a quantidade de processo, né, que a gente faz para a quantidade de cliente é absurda. Então, tipo, acaba tendo que profissionalizar isso. Profissionalizar acho que nem seria a palavra, né? Acaba tendo que deixar mais prático, né, para poder você ter o dia a dia ali. Adaptar para tu Isso. Até ter porque, uma por exemplo, agilidade. para a gente fazer uma arte daquela que levava pintura, arte finalizada do jeito que estava ali na tela, eu fazia geralmente para evento, porque, enfim, era legal a gente levar a tatuagem na pele e o print do lado pintado à mão. Maneiro. Né? Dava uma força legal ali na hora da competição, na hora do julgamento. Mas hoje em dia, cara, pra ter ideia, eu faço mais até o outline mesmo, só no iPad. Raramente, mesmo no iPad, eu não pinto mais não as finaliza. artes. Não. E a pintura vai geralmente de Só cabeça. aquela que você quer, tipo assim, às vezes imprimir ou comercializar. Aí eu faço meus prints hoje que eu ainda vendo nos eventos, né? Pra poder a galera ter uma arte, ter um contato seu. Então, essas aí eu arte finalizo. Aí eu finalizo também no iPad. Mas hoje em dia, para eu pegar meu lápis de cor, tá difícil. E hoje em dia também ficou fácil, né? Você pode preparar umas 3 artes ali no iPad, escolher mais ou menos qual que você quer finalizar, deixar mais ou menos no rascunho e decidir qual que você vai se dedicar o teu tempo. Isso. Pô, antes no papel, você tinha que finalizar para ver se de fato ficou bom ou não, mas aí tu já perdeu um tempão, né, cara? Assim, cara, sinceramente parece que a vida, né, na atualidade agora, a gente em 2025, a vida ela tá muito mais corrida também, né, mano? Antigamente parecia que a gente tinha mais tempo. Hoje em dia parece que, sei lá, cara, o dia tá cada vez mais curto, né? Então, complicado. Você tem que lidar com questão familiar, filhos adolescentes. O tempo continua o mesmo, 24 horas, mas a sensação é que tá cada vez mais curto. Rede social, cara, também toma bastante tempo da gente, então é isso, mano. Parece que vai encurtando a vida, né? Doideira. Agora, uma pergunta que é bastante frequente nas redes sociais, que eu queria saber de você. Tatuador precisa saber desenhar? Pô, eu vim do desenho, né, cara? É óbvio minha pergunta. Inclusive, uma vez, cara, eu tava junto com o pessoal da Art Fusion, lá em São Paulo, num teatro. Eles fizeram um evento e eu fui o apresentador. Eu tava em cima do palco com o microfone e rolou um debate, né? Botaram 5 tatuadores em cima do palco. Alguns não, né? Todos eles bem conhecidos. E um deles foi contra essa ideia e falou que começou a tatuar, tem sucesso pra caramba hoje, tem loja fora do país e não sabe desenhar até hoje. E os outros 4 tatuadores, mais eu que estava com o microfone, obviamente ficamos bem chateados, porque ali embaixo tinha uma plateia de uns 350 tatuadores no teatro, estava bem cheio assistindo. E todos eles eram tatuadores iniciantes, porque o evento ele era voltado para tatuadores iniciantes. Então, assim, cara, se você não sabe desenhar, não é que você não vá conseguir tatuar. Mas e a hora que o decalque some? E a hora que o cliente te pedir alguma coisa que não tem no Pinterest? Eu quero juntar a ideia tal com a ideia tal. Aí tu vai ficar um cara limitado. Não é que você não possa, que você não consiga, tá? São verbos muito fortes a serem conjugados, né? Tipo, não pode, não, é exclusivo para quem desenha. Mas, cara, com certeza, um tatuador que desenha, ele se destaca muito mais na questão artística, né? Eu acho que o entendimento também de precisar saber desenhar ou não, ele é um pouco distorcido, porque às vezes o cara não é bom rabiscando, mas ele tem uma noção de arte, de proporção, de criação muito boa. E aí ele pode externar isso falando que eu não sei desenhar. Mas ele estuda pra caramba também, entendeu? E ele sabe montar. Então, tipo assim, ele não sabe rabiscar com lápis, mas ele estudou também, ele teve uma noção para ele poder falar aquilo e montar uma arte maneira.
E também tem essa questão. No momento que o decalque é pagar, como é que ele vai fazer? E aí? Entendeu? Cara, eu posso falar uma parada que eu acompanho há bastante tempo e eu noto isso, né? Geralmente, o cara que veio do desenho, o tatuador que veio do desenho, ele tem um apego artístico muito alto. Ele tem um ciúme da tatuagem, ele tem um ciúme da arte dele muito alto. Tanto que se alguém copia, o cara que vai expor na internet... Enfim, é um cara que ele é muito ciumento em questão da arte. Já os tatuadores que não vieram do desenho, é aqueles caras que quer fechar umas costas em 2 horas e não tem muito apego à arte, e o que sair, saiu, sabe? Tem esse lance assim... Meu ponto de vista, entendeu? Eu acho que os tatuadores que vieram do desenho são muito mais apaixonados pela arte. Eu acho que tudo depende de como você quer vender seu trabalho, né, mano? Isso. A tatuagem, pra mim como artista, a tatuagem ela é uma obra de arte. É uma obra de arte que eu tô eternizando ela na pele do cliente. Uhum. Então, tipo assim, desde o meu primeiro traço até o último, eu vou querer que aquilo ali fique perfeito e eu vou fazer como se fosse em mim. Isso. Então, você preza muito pela arte. Entendeu? Já tem tatuador que a gente vê aí, o cara até pode ter um lado comercial muito aguçado, né? Um lado ali empreendedor muito aguçado, o cara pode ter inúmeras outras qualidades, tá? Não estou desmerecendo ninguém, pelo contrário. Cada um tem sua qualidade. Mas a qualidade artística, né? Para o cara que não veio do desenho, com certeza aí é uma pendência, né, na carreira do cara. E eu acho também que é aquilo, né? Tudo depende de qual público você quer atingir. Exatamente. Porque se o público mais seleto, se você vai mirar numa tatuagem rápida, mais comercial e tal, você vai direcionar para um determinado público. Isso. Agora, o público que valoriza a arte, o público que pensa da forma como você pensa e quer ter uma obra de arte sua na pele, ele vai te buscar por causa do seu trabalho. Tu entra no perfil do cara, tu já nota. O cara que tu vê que ele reproduz o mesmo leão 10 vezes e posta o mesmo leão, por exemplo, 10 vezes no perfil dele, tu já vê que é um cara que tem o comercial mais aguçado do que o artístico. Ele tá vendendo muito. Eu, por exemplo, já prezo com o meu perfil uma tatuagem seja completamente diferente da outra, obviamente todas no mesmo estilo, mas ideias diferentes, coisas que eu quero mostrar para o mundo de maneira diferente. Então, meu perfil, que se você entrar no meu Instagram lá, você vai ver que ele é bem diversificado em relação a isso. Porque eu acho que até um defeito meu, como eles também têm a qualidade, também tenho defeitos, né? Eu não vou falar só, o cara é artista, a qualidade dele é essa, ele só tem qualidade. Não, peraí. O meu defeito é o comercial. O comercial? Isso. O meu artístico eu já acho muito aguçado. E, cara, é muito difícil o sujeito ser perfeito no comercial, no artístico, no midiático. Não tem como. Então, aí é que tá. Assim, eu sou um cara que eu sou muito apaixonado pela minha arte, eu tenho ciúme dos meus trabalhos, então eu sou totalmente artístico. E me falta um pouquinho da área comercial, para ser sincero. Então, acho que se batesse no liquidificador, botasse esse cara para comandar o barco e o artista para tocar as artes, seria perfeito. Mas daí geralmente não rola, Não existe, né? Não rola. De fato, o nosso mercado dele é formado dessa forma, né? É o cara que tem muita mídia, mas não tem um trabalho muito bom. Tem um cara que tem um trabalho muito foda, mas ele não tem tanta mídia, porque ele não se divulga. É só tu entrar no perfil do cara. Tem um cara que tem bastante... tu bem começa comercial. A analisar. Tu olha o perfil do cara, tu começa a analisar o que o cara posta em questão de arte. Aí tu olha a quantidade de seguidor e tu começa a ver a quantidade de engajamento que aquele cara tem, tu já consegue basicamente ele separar quem trabalha muito essa área comercial, quem trabalha muito a área artística. É bem, bem notável, assim. E não existe certo e errado, né? Não. É o que... Como eu disse... É o que é melhor para você, como profissional. Eu disse, não é certo e não é errado. Né? É o que você desenvolveu mais. Exato. Bom, falando em carreira, falando em estilo, eu reparei muito que desde o início o estilo neotrad, ele
é muito presente, muito marcante no seu estilo de tatuagem. Hoje mesmo, não fazendo mais o Neotrad com tanta frequência igual eu fazia antes, principalmente nos eventos, meu trabalho ainda tem muita característica do neotradicional. A primeira categoria neotradicional em evento aqui no Brasil foi na convenção de Taboão da Serra, no evento do Skip. E eu fui o primeiro jurado de Neotrad, porque na época eu fazia e botava no old. Aí a galera, obviamente, dava hate, porque não era old, mas eu queria mostrar meu trabalho. Aí criou-se o Old Custom nos eventos, para poder tentar entender o que eu estava fazendo ali nessa parte. Depois disso, eu falei, galera, não é Old Custom, é neotradicional. Aí eu fiquei batendo com o Skip, que era um amigo meu na época que colava com a gente nos eventos, ele tinha um evento de Taboão. E eu falava, mano, e ele gostava muito dos trabalhos que eu fazia. Aí ele falou, mano, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar essa categoria lá no evento para ver qual é que vai ser. Só que o problema é que eu não tenho ninguém para julgar essa parada, irmão, porque você que faz isso aí, eu só conheço você. Falei, se tu topar de ser o jurado, aí eu ponho a categoria lá no evento. Falei, lógico, vamos lá, vamos colar, vamos ser o jurado. Mano, deu 21 trabalhos na fila. Que maneiro, ou seja, cara. A galera só tava esperando ter a categoria no evento para poder fazer o trabalho. Tava todo mundo já curtindo na internet, as referências europeias eram muito fortes, todo mundo curtindo, os tatuadores seguindo, querendo ver onde ia encaixar, só não tinha oportunidade. Quando teve a oportunidade, botou 21 trabalhos na fila. Pô, sensacional, mano. Foi muito bom e Neotrad hoje em dia é forte pra caramba. Até hoje é muito forte nas filas de evento. Eu não faço mais porque hoje em dia eu tô tentando ganhar o melhor do evento, que melhor do evento hoje em dia tá levando... Tá dando boas premiações. Tá bom. Então, aí, pô... Já tem um tempinho de carreira, né? Já tá na hora de tentar o melhor do evento. Então você foi você, assim, não sei se você tem essa noção ou se você tem esse conhecimento. Que você foi o primeiro jurado de Neotrad no Brasil? Acredito que sim. Porque antes disso... O primeiro evento que eu soube, assim, olha que na época eu era muito rato de evento, cara, foi esse de Taboão. Então, acredito que foi o primeiro evento que teve Neotrad como categoria, foi o evento de Taboão. Eu já até marquei o Skip um tempo atrás. Taboão da Serra. O Skip um tempo atrás, comigo no jurado, uma foto minha no jurado. Eu falei, cara, esse aqui foi o primeiro evento que o Neotrad começou a valer. E aí eu postei lá, ele remarcou, foi bem bacana de lembrar isso. Isso é história. E por que o Neotrad? Por que você começou a tatuar e você seguiu para esse estilo, não um outro estilo? Tem uma maneira bem simples de explicar isso. Quando eu comecei a tatuar, eu tinha muito problema com traço. Então, eu arrisquei primeiro o trabalho realista antes de começar a fazer traço. Então, eu fazia umas pin-ups sem traço, sem contorno. E a minha história da tatuagem, com 8 meses de tatuagem, eu ganhei meu primeiro prêmio. E foi isso, uma tatuagem sem traço, sem contorno. Foi uma porcaria depois, mas, enfim, muito tempo atrás. Hoje em dia eu olho aquele trabalho, enfim. Mas aí o que acontece? Eu comecei a ver esse lance da tatuagem sem traço porque eu tinha dificuldade de fazer o traço. A real era essa. Então eu evitava trabalho com traço. E depois, quando eu vi que eu tinha essa dificuldade, eu comecei a estudar muito traço. Aí eu me apaixonei pelo old school, que o traço mais marcante é o do old school. Sim. E quando eu soube que tinha uma categoria meio que misturava o old school e misturava o realismo, porque o que acontece? Quando eu fazia o realismo, eu sentia falta de desenhar, porque eu gostava muito de desenhar, eu vim do desenho. Uhum. Então, quando eu fazia realismo, a realidade de quem faz realismo é sentar na frente da internet, pesquisar a foto do ator tal, enfim, da referência tal que você vai tatuar, e o trabalho é mais de pesquisa do que de desenho. Isso me incomodava. Pesquisa e tu dá um tratamento de imagem ali pra foto ficar do jeito que você quer e tal. Isso. Melhora um brilho, melhora um contraste. O máximo que você faz de artístico é isso. E o realismo eu sentia muito travado nessa questão. E eu sou um cara que eu sou péssimo para guardar nome de artista, essas paradas assim. Então, que chegava nessa hora de achar uma referência boa, para mim era uma tortura, cara. Eu queria desenhar. Eu falei, não é possível que eu vou ficar travado no realismo, não vou conseguir desenhar. Aí o que acontece? Quando eu vi essa junção do old, um pouquinho do old, um pouquinho do realismo, a parada mais melancólica, que era o que veio ali do Neotrad, comecei a seguir muito tatuador europeu. Aí eu falei assim, porra, acho que eu achei a solução ali pro meu ponto X da arte, né? De juntar o desenho e juntar o realismo. Pô, aí me apaixonei pelo estilo, cara.
Eu fiquei, sem brincadeira, uns 10 anos fazendo Neotrad, mano. Foi muito tempo da minha carreira fazendo Neotrad. Eu reparei que o Neotrad ele é bem marcante mesmo na sua trajetória. Até por isso que eu tô te fazendo essas perguntas. Inclusive, eu trouxe umas fotos de tatu Neotrad sua pra gente dar uma olhadinha aqui. A última que eu fiz foi na Rio Art. E eu queria que você comentasse um pouco. Foi na Rio Art. O último prêmio que eu ganhei com o Neotrad foi na Rio Art. Põe as fotos das tatus Neotrad pra gente dar uma olhadinha. Ganhei primeiro lugar de Neotrad lá na Rio Art. Esse aí foi em Vitória. Esse foi em Vitória. Foi antes da Rio Art. Foi um prêmio antes da Rio Art. Esse você chegou a premiar? Esse chegou a premiar também, primeiro lugar. Porra, tá irado, mano. Essa aplicação do amarelo. Essa tatu que tava ali antes, ela tem foto dela cicatrizada, mano. Essa? Parece que tá no dia ainda. E olha que tem uma cota, mano. Eu falo com ela sempre. Aí ela posta umas fotos na praia, enfim. Aí eu sempre cato as fotos pra mim, porque eu gosto muito desse trabalho aí. De fato, ele ficou muito bom e eu achei a aplicação do amarelo, cara, muito boa. É uma cor chata, a gente sabe de... O preto em volta ali, ele serve para estourar o amarelo para frente. Dá né? o contraste máximo, né? O Neotrad, ele tem isso, o contraste, né? Ele é muito tom pastel e quando você vai trabalhar o amarelo ou laranja, geralmente, ele serve para estourar visualmente a tatu, né? Para chamar a atenção. Pode passar. Esse aí foi Tatuíque. Tatuíque? É, Tatuíque. Esse aí ganhou o segundo lugar. Irado. Pode passar. Esse aí também foi Tatuíque. Esse chegou a premiar, não? Esse não chegou a premiar. Bração coloridão. Esse aí, inclusive, é a logo da camisa que você tá usando, né? Esse trabalho aí, cara, no meu estúdio tinha barbearia, agora não tem mais. E na pandemia, bateu aquele tédio, cara. E foi bem no meio da pandemia. Eu chamei meu barbeiro que tava lá, parado também. Aí a gente catou, foi pro estúdio os dois de máscara, né, naquela situação bizarra que era a pandemia. E eu fiz essa referência porque eu tava com muita vontade de tatuar, mano. Doido pra tatuar, queria fazer alguma coisa. Sangue nos olhos pra tatuar, mano. Tô acostumado a fazer isso diariamente. Daí vem uma história dessa que tu não pode atender cliente, que tu não pode fazer o que tu ama. Pô, a abstinência tava 1000. Aí eu catei ele pra fazer essa tatu. Cara, eu gosto muito desse trabalho. Tanto que, pô, virou estampa de... Virou estampa e tudo. Virou estampa e tudo, né? Pode passar. Aí, bem bacana. Esse também foi no estúdio. E pra quem não gostava de fazer traço, né? Hoje você olha o cabelo ali, ó. O que não falta é traço. Isso, o que não falta é nada. Mas eu tenho muito isso no meu trabalho, cara. Tipo... Pra quem não gostava, não. Pra quem tinha dificuldade de fazer. Eu detecto a dificuldade e depois eu caio pra cima. Pra poder tirar aquilo da minha vida, né? Porque eu não consigo dormir com a dificuldade. Aí tu começa a estudar, né? Ao ponto de você adaptar aquilo ali no teu trabalho. Na verdade, cara, todos nós temos pontos fortes e pontos fracos, né? Claro. Então, tipo assim, eu confesso pra você que a minha maior dificuldade hoje na tatuagem é fazer o colorido. Caramba. Porém, na pigmentação do preto, o black work, eu não sei se é porque também eu comecei a tatuar num estúdio onde o meu mestre era especialista em black work, entendeu? Não sei se é por isso, ou se porque realmente eu não pratico mesmo o colorido. Mas... Cara, eu consigo fechar uma perna inteira, faço um fechamento de costas tranquilamente no black work. Agora, se eu vou fazer um antebraço colorido, pô, pra mim já é... Já nem dorme uma noite antes. Pô. O que eu posso falar sobre isso aí, cara, é uma parada muito interessante, que eu tenho uma visão assim. Na época, o preto, né, o preto sombra, o black work, eles eram mais preto sume ou preto sólido ali só com o peso da mão. E hoje em dia, cada vez mais o preto e sombra está se igualando ao colorido. Por quê? A galera está usando bastante a técnica do colorido para fazer o preto e sombra, que é aquele lance de trabalhar em camada de aplicação. Porque se tu reparar, né, até pelos sets dos artistas famosos aí de cinza, né, das marcas famosas, eles têm aquele set de cinza que já vem de pronto. Antigamente era um set de sumi. Então, tem se mudado bastante. E o cinza, ele está cada vez entrando mais para dentro do trabalho.
começou a galera a usar o trabalho em sume e o fundo com cinza para dar um volume, Pra dar um destaque. Agora, cada vez mais o cinza tá indo para dentro do trabalho. E acaba que a técnica fica bem próxima do colorido, cara. A galera chama de preto tonalizado, cinza Preto tonalizado, é isso? preto tonalizado, cinza tonalizado, acho que chega no mesmo resultado. Que aí, ao invés de você usar um batom... Tem muita gente que eu já vi trabalhar do preto e cinza que monta os batoques ali, né? Preto puro, 16 gotas, 12 gotas. E ao Isso, invés né? de pôr o diluente, adiciona o branco. Eu trabalho assim, eu boto um batoque completaço de preto, aí eu ponho 3 batoques só de diluente puro e o último de branco. E eu vou tonalizando na hora, eu sou meio doido das ideias. Você vai no... Só que eu já tenho mudado. feeling. Isso aí é o que eu faço com muita frequência. Aí eu já tô olhando pros cinzas que eu uso lá no colorido, que estão lá na minha prateleira de tinta colorida. Aí eu já fico olhando assim. Acho que meus 2 últimos trabalhos eu já peguei uns 2 tons de cinza diferentes. Pronto já, né? Já pronto. E tô botando essa mistura aí. Eu até gravei um stories falando que o cinza tá cada vez mais entrando para dentro do meu trabalho, que era só no fundo. E acho que a grande tendência é essa. Aquele tatuador, acho que é Pancho o nome dele que diz, é de Pancho. É de Pancho. Ele começou a fazer um alto contraste, tipo um full color com cinza. É um full color, né? Porque o cinza ele é uma cor. E, cara, eu acho que aquele cara ali também mudou um pouquinho como a galera via isso. E a cada vez eu acho que o preto e sombra tá indo mais pro mesmo sistema de aplicação do colorido, que é aquele lance de trabalhar em camada, o tipo de fazer degradê diferente. E a galera tá estudando... Acho que vai chegar no momento que você vai virar novamente igual era antes. Tipo, tu é tatuador. O que tu faz? Porque tatuador na minha época não tinha isso. Eu sou tatuador de preto e sombra, eu sou tatuador de colorido. Tu tatuava dragão e carpa, que na minha época, quando eu comecei, era realismo, não existia. Era o oriental. Aí o cliente que falava assim, eu quero a carpa preta. O outro falava, eu quero a carpa vermelha. E tu nem ligava se era colorida, se era preto e sombra, tu tatuava e pronto. Eu acho que, tipo, a gente andou pelo um vale ali e lá no final acho que vai se encontrar tudo de novo, cara. Eu acho que a tendência é essa. Eu acredito que, assim como a moda, a tatuagem ela meio que se reinventa. É cíclico. Porque, nos anos 90, qual era a moda no tribal? Era aquele tribalzão de ponta. Era. Aí morreu. Ninguém mais queria fazer aquilo porque ficou datado. Recentemente, o tribal voltou, só que em outra pegada. Que é o tribal polinésio, isso, né? O que a galera das tribos maoris fazem. Se fazem. chamar de maori tem hate, hein? Cuidado. Tribal polinésio, que a galera faz ali, né? O marquesano e tal. E agora, se você analisar legal, tem uma galera fazendo uma coisa muito parecida com o que se era o tribal de ponta na década de 90, que é o Dark. E tem até o pessoal fazendo em metal. Tu já viu o efeito metal no tribal? Efeito metalizado. Então, ou seja, é isso, cara. A tatuagem, eu acho que ela vai se reinventando, tá ligado? Vai. Tipo, o old school, ele muda um pouquinho, o neotrad, ele muda um pouquinho. Igual você tá citando agora, o preto e cinza, ele tá mudando. A galera tá adicionando mais a técnica do colorido. Não tá trabalhando só com sume. Então, eu acho que... É claro que vão surgir estilos e técnicas que ninguém nunca viu, mas eu acho que o que já existe não morre, só vai se reinventando. Isso. Eu acho isso fantástico, porque se tu parar para prestar atenção, a tatuagem ela só evolui, né, por causa disso, porque cada dia alguém inventa alguma coisa diferente. O dia que parar de inventar, ou antigamente quando não tinha internet, que demorava muito para poder chegar uma atualização, tu tinha que comprar as revistas. Aí, pra tu saber uma parada mais apurada, tu tinha que comprar uma revista gringa pra tu ver o que os caras lá fora estavam fazendo, pra tu, através da foto, tentar entender qual foi a técnica que o cara usou pra chegar naquele resultado, pra tu aplicar no teu trabalho, no teu estúdio. Isso demorava uma cota, mano. Hoje em dia, com a internet, o cara tá fazendo lá na China, tu tá assistindo ao vivo aqui no Brasil, mano. Então, a técnica tu consegue... Nossa, como é que o cara faz? Tu tá vendo ao vivo, mano. O que antes você tinha que pagar pra ir no estúdio tatuar, pra ver... E o ombrinho na frente, não funcionava antigamente. O que você tinha que pagar antigamente, hoje você consegue ver de graça, né? Hoje em dia eu costumo até falar no curso de tatu que eu dou lá, faço um curso de iniciante pra galera,
o seguinte, hoje em dia, se o cara fosse o tatuador dos anos 90, hoje em dia, que ele botava um ombro assim, ó, pro iniciante não ver o que ele tava fazendo, hoje em dia, se o cara faz isso aqui com o ombro pro cara não ver, tem uma câmera aqui na frente filmando, então não faz adianta sentido. muita coisa. Não adianta tampar com o ombrinho, que hoje em dia tudo é filmado, cara. Bom, como a gente tá batendo esse papo falando que a gente, porra, consegue ver o trampo do cara que tá do outro lado do continente, e hoje a gente sabe que a gente tem acesso fácil, né, ao trabalho de outros artistas, não acesso pessoalmente, mas virtualmente a gente consegue ver o material que o cara trabalha, a gente consegue ver a máquina que ele usa. Até pessoalmente, mano. Tem bastante artista de fora vindo pro Brasil, ou muito artista do Brasil indo pra fora. Hoje em dia o intercâmbio cultural na tatuagem também é uma parada bizarra. Melhorou muito. Melhorou né? muito. Pra você, quais são e quem são as suas referências no mundo da tatu e da arte? Cara, referência no mundo da tatu e da arte. Sou muito fã da Área Pirogenko. Encontrei com ela lá em Miami. Cara, eu vi uma foto sua com ela. Mano. Também sou fã dela. Nossa, tio. Eu fiquei rodeando ela até o ponto dela ficou sem graça, assim, ó. Aí na pausa ela falou assim, quer tirar uma foto? Ela se ofereceu, porque ela viu que eu tava secando tanto o trabalho dela, mano. Que aí, pô, foi maneiríssimo ver o trabalho dela pessoalmente. Cara, o Dimitri também, né? Dimitri Samorrin. Tu chegou a ver ele pessoalmente? Nunca vi, mano. Eu vi o Steve Butcher tatuando pessoalmente também. Eu gosto muito do trabalho dele, porque eu sou um cara que eu também gosto muito de fazer detalhe pequeno nos meus trabalhos. Tipo, eu gosto de fazer uma peça ampla, mas dentro da peça ampla tem muito detalhe pequeno, porque eu acho sensacional. Aí eu gosto de trabalhar umas buchinhas, umas RL ali, pra poder fazer os trabalhos. Pô, e o Steve Butcher, mano, o trabalho é sensacional nessa questão Tipo, ele faz uma plateia lá no fundo dos jogadores de basquete. Pô, o bagulho é bizarro, mano. É muito detalhe pequeno. Tu dá o zoom do zoom e é bizarro, mano. Eu gosto muito. Recentemente, agora aqui no Brasil, veio lá na Tattoo Week de São Paulo, eu esqueci o nome agora, deu branco, cara. A Vitória Lee. Ah, Vitória Lee. Pô, Lee. mano, aquela mulher tatua bizarra. Muito. Tanto em questão de produção de conteúdo dela, que é bem simplório, ela só joga um microfonezinho ali na luva e faz aquele estilo, tipo, montando a bancada, começa do zero ali fazendo. Mano, mas é uma parada que te prende a atenção, a maneira como ela grava os vídeos dela. Então ela é boa na mídia, pô, e na tatuagem... eu já reagi a um vídeo dela. Pô, eu reagi também. Sou muito fã do trabalho dela. Tem alguns tatuadores que a gente bota aquele sininho lá no Facebook, quando posta vira notificação. Que ela tem. Que postar eu quero ver. Ela tem meu sininho. Ela, a Dária, todo mundo que eu falei aqui tem meu sininho. O Dimitri também tem. Maneiro, mano. Brasileiro aqui também, cara, tem muita gente boa. Pô, fala aí, um mano daqui sou apaixonado no trabalho do Tampa. Cara, o trabalho do Tampa é sensacional, eu tô sempre... Em evento a gente tromba, aí eu perco meu tempinho ali olhando. Cara, gosto muito do trabalho do Silvio também. O trabalho do Silvio Freitas vai estar... Freitas. Eu vi pelos spoilers lá do Instagram, que vai estar por aqui também. Cara, eu vi um trabalho dele cicatrizado lá no meu estúdio, um cliente em comum. Pô, mano, sensacional, cara. Sensacional. Tem um Mordente aqui também. Uma vez eu vi um trabalho do Mordente no evento. Eu fui fazer um flash no cara, aí eu tô vendo um saci no braço dele. Sabe aquela tatu que, mano, tipo, não tem como passar despercebido? Não passa despercebido. Não passa. O cara no corredor, trabalho cicatrizado, um saci, mano. E a parada da dinâmica era o seguinte, o corpo do saci vinha mais ou menos até aqui e a perna aqui. Então, o que acontece? Quando ele fazia o movimento do braço, o saci dava aquela... O saci meio que mexia a perna. Mano. A anatomia... Freehand. Freehand. Só tem como tu explicar esse encaixe no corpo. Freehand, mano. Fez o encaixe na anatomia certinho. Mano, bizarro. Pra quem não conhece quem é tatuador novo, galera nova, procura o Mordente, mano. Vai estudar a história desse cara, que esse cara é atemporal aqui no Brasil, mano. Esse cara é bizarro, mano. Todo mundo que eu conheço que tem pelo menos 5 anos a mais, assim, na tatu, fala do Mordente. A galera mais nova, acredito que não conheça, vai conhecer através
né? Através desse canal aqui, que a gente vai, tá pesquisa lá, passando cara. essas informações. Cara, o mordente, ele é um patrimônio cultural, um patrimônio histórico da tatuagem. Do mundo da tatu. Desde a convenção do LED, denunciando a idade. Convenção do LED, que acontecia lá em São Paulo, mano. Essa convenção é velha, hein? É velha. Mano, desde lá que eu acompanho, assim, porque eu ia pro evento antes de ser tatuador. Eu ia pra esse Igual evento. eu. Eu fui 2 anos antes de eu começar a tatuar. Eu fui com a câmerazinha fotográfica, falava que era fotógrafo para poder manjar os trabalhos dos caras e já começar a trazer isso pra minha vida. Mano, sensacional, velho. No dia 24 de janeiro agora, rolou o Tattoo Week. Foi 24 de janeiro? Não, Acho que foi sim. dia... Foi 22, 23, 24, 23, 24, por aí. 25, por aí, nessas datas, né? No qual teve um trabalho seu que apareceu, né, na Globo. Sim, sim. Teve Com as costas teve que a um gente fez, jornalista, isso. Teve um jornalista que fez uma reportagem, né? Fez uma matéria ali rapidinho. Bota a foto da entrevista pra Globo, pra gente dar uma olhada. Esse aí é o trabalho. Esse é o trabalho. Queria que você me dissesse o que esse trabalho significa pra você, cara. O que esse momento, assim, de ter o seu trabalho exposto, por exemplo, numa... Uma rede nacional de uma TV, rede né? nacional de televisão. Cara, assim, esse trabalho aí, ele representa bastante o que eu gosto de arte, né? Eu gosto muito desse tipo de arte. A entrevista em si, o pessoal da Globo estava lá andando pelos corredores e por eu já ter essa experiência com o YouTube, essa experiência de falar com a câmera, a galera já vai caçando o pessoal de reportagem. Quem tem essa dicção, quem já, né? já não tem aquele medo da câmera, porque tu vai... Pô, eles estão ali, não pode perder muito tempo, né? Porque a equipe de reportagem na rua, acredito que seja um lance meio caro, né? Então, eles já chegam nos produtores do evento, né? Nos donos do evento e perguntam, pô, quem tem um pouquinho mais de experiência com a câmera e tal? E, cara, eu dou essa sorte de sempre cair em mim. E eu tava com esse trabalho aí, boa parte dele tá cicatrizado, eu apresentei lá na categoria fechamento. E ele gostou, o repórter gostou. Porque eu tava fazendo uma tatu pra competição, e essa aí já tava cicatrizado. O Felipe, que é esse cliente que tava comigo lá, tava com as costas assim viradas. Aí o repórter, pô, esse trabalho aqui é seu, posso falar desse trabalho? Eu falei, lógico. Aí filmou, né? E, cara, eu acho sensacional isso, muito, muito bom. A exposição, ela é sempre muito boa. Aí tu chega no estúdio, os clientes comentam, né? Pô, te viu lá na TV e tal. Pô, isso é muito bom, né, cara? É um reconhecimento. E, além disso, você também... Você já tatuou outros artistas, que eu vi lá no seu Instagram. E um deles foi o Choice. Sim, né? MC Choice. Que foi divulgado, inclusive, no Podpah. Isso teve algum impacto no teu trabalho? Cara, porque o Podpah que... é um podcast, assim como a Globo, né? Isso. Porém, a Globo, eu acho que, para quem tá assistindo ali, dificilmente a pessoa vai pegar o celular para ir lá procurar outro trabalho. Já o Podpah, por ser uma rede social e onde a galera tá assistindo ali, acredito que isso deva ter causado um impacto no seu trabalho. Fala pra gente como é que foi. Tu chegou num X da questão que é muito interessante, né, mano? O X internet versus o X TV. A TV ela ainda tem um alcance assim bizarro, normal. Qualquer consultório dentista que tu entra tem uma TV ligada, né? Então, assim, comércio, padaria, sempre tem uma TV ali ligada no noticiário. Mas, cara, o Podpah me deu um pouquinho mais de repercussão do que a TV. Os clientes comentam até hoje, cara. Comentam bastante e ficou salvo, eu botei salvo lá nos destaques. E, cara, a galera vira e mexe, reage ainda. Aparece a notificação do pessoal reagindo aos stories quando assiste ali, cara. Bem bacana. Maneiro. Além do Neotrad, hoje o seu trabalho ele se destaca bastante por conta do realismo colorido, full color em geral. Full color. Eu trouxe umas imagens do seu trabalho pra gente poder comentar. Vocês fizeram uma pesquisa boa. E eu queria que você desse umas dicas, cara, pra galera que tá assistindo. Vamos lá. Como o atual agora, que eu vi que o seu trabalho ele tá direcionado pra isso, né, pro full color, eu queria que você desse umas dicas de tinta que você usa, agulhas, diluição, e contar pra gente algum segredinho aí de pigmentação que você
que você tem na manga, uma carta que você tem na manga. Coloca pra gente as fotos da tatu full color. Pô, esse trabalho é sensacional. Quando eu comecei a pesquisar, eu achava que eu era um coringa por causa da boca, mas é o Batman que ri, cara. É o Batman. Sensacional esse trabalho. Eu esqueci o nome desse quadrinho, cara, mas é um quadrinho... É um dark. É uma versão dark da história. É um quadrinho muito famoso. É um quadrinho que o Coringa, ele consegue prender o Batman ali. Uhum. Esse quadrinho é muito famoso. E essa tatuagem também me chamou bastante atenção. Bom, essa tatu aí, cara, para ela ter essa explosão de cor, a primeira dica que a gente consegue fazer ali é você organizar os tons. Se você olhar a grade de tom usada ali, é sempre o frio para poder estourar o quente. Então, o azul ali, ele está trabalhando nessa função. Porque se tu põe o trabalho todo quente, sem usar nada frio, tom quente, tom frio, galera. Azul, vermelho, amarelo, né? Tons quentes, tons frios. Se você põe tudo quente, o trabalho não destaca. Se tu põe tudo frio, o trabalho não destaca. Eu aprendi isso, cara, vendo um corte, acho que TikTok, alguma coisa assim do tipo. Até os ilustradores da Disney, eles usam muito isso para poder prender a atenção das crianças. Porque se você põe o desenho animado com uma mistura muito certinha de tom quente e tom frio, tende a prender muita atenção. E as crianças, elas são muito visuais. Então, até a galera que faz esse tipo de animação, eles costumam usar bastante. E o que acontece ali é o seguinte, a gente usou o verde-limão ali embaixo, né, com uma base de amarelo por baixo, para poder sair. Então, primeiro eu pintei aquele haha ali de baixo, todo de amarelo, tanto que na pontinha que vai lá para baixo, ó. Ele vai sumindo. Vai sumindo em amarelo, tá vendo? Misturando Então, com a pele. Isso. E depois por cima eu joguei bem levinho verde-limão para dar esse efeito como se fosse de marca-texto. Então, ou seja, a gente tem um trabalho ali com uma cor estourando embaixo e uma cor estourando em cima. E o azul, trazendo pro frio ali no meio, faz esse impacto visual, né, do trabalho. E quem reparar ali embaixo do haha ali, ó, tem 3 pontinhos bem pequenininhos, que é a minha assinatura. Todos os meus trabalhos têm. Eu acho sensacional fazer isso. Os clientes se amarram. Aí os clientes falam assim, agora o trabalho tá valendo alguma coisa. Se tu não assinou, tá valendo alguma coisa. Se tu não assinou, é como se eu não postasse no Instagram. A galera fica puta. Então, cara, funciona assim. E outra dica ali bem bacana que eu posso fazer é que eu uso bastante a base. Vamos supor ali naquele efeito de metal que tá ali na altura dos olhos dele. Eu faço a base aplicado com a Magno bem grande, então eu aplico uma base, né, do tom ali pastel, e aquele branco que está estourando no brilho ali bem no centro, eu venho com a buchinha, fazendo como se fosse um pontilhismo de buchinha com um branco por cima da base. Por cima. Porque isso, tipo... Pigmenta melhor. Só não pode fazer isso muito tempo depois, porque daí corre o risco de estourar a pele. Corre o risco de estourar a pele. Mas se tu fizer, aplicou a base, esperou a base sangrar, parou de sangrar um pouquinho, tu vem aplicando o brilho, aí ele dá esse estouro de brilho que é bem difícil de fazer, cara. Não é uma parada assim tão fácil, não. É uma dica boa, se a galera conseguir aplicar isso aí. Passa pra próxima. Tem bastante foto. Essa foto eu gostei bastante, essa aí foi no evento lá em Minas, o evento da Elétrica. Eu achei esse rosto, porra, as passagens, uma suavidade muito, muito boa. E o contraste também, né? Assim como você falou que você gosta de trabalhar bastante contraste, eu achei muito bom. Qual a numeração das agulhas que você usa? Cara, eu costumo usar a partir de 5RL. 3RL para mim eu acho muito pequena, porque meus trabalhos geralmente são bem grandes. Então eu costumo usar a 5RL, 7RL, aí eu pulo para 13 bucha, que é uma agulha que eu uso bastante. Aí depois eu volto de novo para Magnum, sempre curvada, aí eu uso Magnum 13 curvada, 27 curvada, e às vezes uso uma 49 curvada também, que é aqueles agulhão que a galera usa bastante para fazer o 49 o blackout. É uma agulha grande. Então, quando eu vou fazer um fundo muito desfocado de uma perna numa peça desse tamanho, eu gosto de usar ela. Uma pela praticidade do tempo, que geralmente o evento você tem um tempo um pouquinho mais contado, e fazer isso aí leva o evento inteiro, né? Então, te dá a praticidade de aplicar mais rápido. E outra é que o desfoque do fundo, quanto maior a Magnum, maior o desfoque. Mais suave. Mais suave. Então, o segredo do desfoque do fundo é esse. Vamos ver mais uma? Pode passar. Reagindo e dando dicas. A gente tava conversando isso. Essa aí foi o Wiki.
Esse eu gostei Esse muito esse da trabalho foi aplicação top. das cores claras, cara. Porque, assim, quem é tatuador sabe que as cores mais claras, elas são mais difíceis, né? De aplicar, porque a tinta é mais densa, né? Isso. E muitas das vezes o vermelho do sangue, ele mistura ali com a cor. Você tem que dar um tempo de pele para você Isso, poder pra ver ver a direitinho. cor depois. E pelo que eu tô vendo ali, o trabalho tá, porra, bem sequinho, branco, amarelo, azul claro, tudo muito bem aplicado. Quais agulhas você usa na questão da espessura? 10 ou 12? Então, quando eu tô falando de RL, são 10. É 10, é. Isso. E quando eu falo de Magno, sempre são 12. Sempre 12. Pra galera de aplicação de colorido, a agulha 12 é mil maravilha, né? E as tintas? Qual as tintas que você usa? Cara, atualmente eu tô usando o set da Dynamic, de cores da Dynamic. Aqui no Brasil ainda tá um pouquinho difícil de achar para comprar, mas tem, em evento a gente consegue comprar. E eu gostei bastante porque a diluição natural dela é muito boa, então não preciso ficar perdendo muito tempo diluindo ela no estúdio, entendeu? Ela já vem com uma diluição muito boa. Esse trabalho aí, a partir desse trabalho aí, eu fiquei bem conhecido por esse branco na barba, porque os meus trabalhos agora, eu sempre procuro de evento por esse branco na barba aí, porque virou meio que uma característica do meu trabalho, e esse branco aí, a maior parte dele é aplicado na buchinha. Ele tem uma base ali na Magno, e depois aqueles fios destacados ali, eu vou aplicando na buchinha, mano. Isso é difícil para não estourar a pele. É. Mas o efeito fica bem forte, né? E o mais difícil desse trabalho todo não foi a mulher, não foi o Deus lá em cima, foi o anjo na divisão do joelho. Na dobra do joelho. Nossa, tia, aquele anjo na divisão do joelho ali. Se o cliente não fosse tranquilo igual ele é, esse camarada ele tem 2 metros de altura, ele é muito grande, o João, esse cliente. Ou seja, deve ter 1 metro de tatuagem aí de Muita perna. coisa. Se ele não, ele dorme, mano, durante esse trampo. Ele dorme. Se ele não fosse um cara tranquilo, Cara, é se ele bruto. ficasse se mexendo naquela junção ali, o rostinho daquele anjo ali não ia sair, não. Pode passar mais algumas daí pra gente dar uma olhada. Esse gorila também eu gostei bastante. Bacana, se for um trabalho no estúdio, cara. O cliente tá fechando o braço com tema animal. Cara, sensacional. Aí, tá ali de novo, presente, ó. O quente bem fundo ali, né? Bem no fundo. O quente presente ali também na testa do gorila. Em compensação, o verde tá segurando o lado frio, né? Pra poder ter essa explosão de cor. Pode passar mais um pouquinho? Só pra gente ter como registro. Queria ver outros trabalhos. Pô, esse trabalho é muito bom. Esse eu gostei bastante. Esse eu gostei por conta desse efeito de... Como é que se fala, cara? Tipo um borrachado, né? Um brilho ali, né? Isso. Um brilho, parece um látex molhado. Isso, não dá pra explicar. Isso é tipo uma máscara de rave. Isso. É uma foto de uma máscara de rave, tipo daqueles DJ maluco assim. E ela é assim, bem borrachada. Bom, aí tá lá de novo o que eu tô falando, ó. Pra vocês verem que não é mentira, que eu aplico na maioria dos meus trabalhos. O quente estourando na máscara e o fundo tem que ser frio, para poder dar aquela explosão de cor. Eu gostei, no dia a gente tava querendo pôr uma frase embaixo, aí eu botei essa frase que é meme, né, do Mickey, falando, ai, que delícia! Tem um meme. E eu sempre faço isso, cara, nas postagens do meu Instagram, eu boto um videozinho de um meme e a tatu junto, ou alguma coisa assim relacionada, porque prende bastante atenção, né? Hoje em dia a mídia, a gente tem que fazer o que o cliente prende, né? Prender a atenção na tua timeline ali. Pode passar mais uma, vamos ver. Essa eu gostei do efeito, da transparência no óculos ali. Sim, é. E lá, de novo, a explosão de cor. E eu gostei também bastante do smileyzinho ali. Apesar de ele ser bem simples perto do resto do trabalho, o fato da gente ter feito ele ali, deixado ele em tom de pele. Em tom de pele. Eu gosto bastante também de fazer isso, dar uma fuga, né, do excesso de cor que a vista enxerga. Qual é a máquina que você usa hoje? Cara, eu tô usando uma Cheyenne. Cheyenne? É, aquela Sol nova sem fio. Você usa ela em todo... Pode tirar, obrigado. Em todos os meus trabalhos. Você usa ela durante todo o trabalho? Todo o trabalho. Linha, pintura, tudo. Eu uso ela há bastante tempo, cara. Eu até tempo atrás estava com um cupom de desconto da galera lá na Cheyenne. E é uma máquina que eu indico bastante. Inclusive a galera que trabalha comigo lá no estúdio sabe o quanto eu falo dessa máquina.
Porque eu gosto. Eu não sou muito dessa geração de máquina com muito display, igual o pessoal tá fazendo hoje, não. Acho que me incomoda um pouco. É? Essa Cheyenne eu gosto dela porque ela não tem display. Quando a gente vai regular ela... Você inclina. É isso, é regulagem por inclinação. Eu acho que o display ele fica igual um vagalume Pode ali tirar chamando foto. a atenção da vista enquanto tatua, me incomoda um pouco. Acho que é porque eu também uso óculos, o display fica refletindo na vista, no óculos, eu não consigo me adaptar muito com muito display. Eu acho que também o display ele rouba um pouquinho da bateria, cara. Eu tenho essa pira na minha cabeça. Eu acho que o display na máquina, a máquina é muito assim, muito visual, muito display, muito tecnológica. LED. Ela acaba roubando um pouco da bateria da tatu, cara. Faz sentido. Então, eu sou um cara que eu não consigo tatuar pouco e tatuagem pequena. Então, para mim, quanto mais dura a bateria da máquina, melhor. Melhor. Bom, mudando de assunto agora um pouquinho, eu queria que você falasse para mim como você vê o cenário da tatuagem hoje. Eu digo em questão de cliente, em questão dos tatuadores, o cenário em geral. Cara, o cenário antes, né, do que aconteceu com o mundo, né, em relação àquela fase lá que a gente estava falando de pandemia, e pós, ele é um cenário muito diferente. Eu acho que teve um divisor de águas ali em tudo. O primeiro divisor de águas foi como o cliente enxerga o tatuador. Teve uma mudança muito drástica. Teve uma mudança ali do significado, que a gente era muito workaholic, cara. A gente era trabalho, um atrás do outro, e quase não respeitava o tempo com a família, o tempo para a saúde mental, o tempo para a saúde física. E depois, cara, isso mudou muito. Inclusive, é uma pauta bem interessante que eu estou vendo... A gente estava até conversando antes de começar o podcast aqui. Eu estou vendo uma mudança dos tatuadores prestando muito mais atenção na saúde física, né? Tanto que tu me falou assim, pô, da última vez que eu te vi, tu era gordão, agora tu tá magrinho. Gordão não, gordinho. Não, gordinho é uma maneira muito carinhosa. Eu tinha bastante peso. E, cara, noite de sono ruim, coluna ruim, e a gente que trabalha com tatuagem, cara, a coluna é o nosso ouro, né, mano? Se a gente não cuida da nossa postura, não cuida dessa parte da máquina, né? A gente é uma máquina, infelizmente a gente é uma máquina. Se a gente não cuida da nossa máquina, isso a vida cobra, né? Além da saúde, eu vejo isso também que você está falando, né? Além da questão saúde, cuidar da coluna, cuidar da alimentação e tudo mais, os tatuadores hoje eles estão se preocupando muito com a questão da saúde visual, né? E não é à toa que você... Eu não sei se você foi o... Aí você vai me dizer isso também, tá? Se você foi o primeiro a trazer isso aqui para o Brasil, mas na fotografia... Eu sou fotógrafo, fui fotógrafo de casamento durante muito tempo. Já se era usada a lente polarizada há muito tempo. Também fui fotógrafo, também tive minha passagem lá. Há muito tempo. Mas no mercado da tatuagem, ela é uma tecnologia nova, porque a galera da tatuagem não tinha esse conhecimento fotográfico e tal e tudo mais. Então a galera começou a usar lente polarizada na câmera para registrar os trabalhos. E hoje, né? A galera tá usando também óculos com lente polarizada. Inclusive, virou muita tendência. Você criou uma marca, não foi isso? Isso. Na verdade, eu posso dar um breve, assim, de como foi isso. Eu vi o Danilo Stefan, brotherzão, postou lá, tipo, aquele faça você mesmo, né? Do cara criando um óculos polarizado a partir de lentes, né? Que ele pegou e montou o óculos. Aí eu olhei e falei assim, cara... Eu tinha curiosidade já de pôr a lente polarizada no óculos. E eu vi aquele DI lá, eu falei, mano, vou fazer. Corri, na mesma hora que ele postou o vídeo, comecei a chamar ele no Instagram, trocando ideia, ele falou, mano, se tu fizer e virar, manda um pra mim. Que eu também fiquei vendo o DI e tô doido pra ter um. Aí eu falei, então já eu vou pegar aqui e vou fazer. Aí eu corri na banquinha de camelódromo mesmo, ali perto do estúdio, peguei uma armação... Lá, tipo, aquelas armações de óculos e tal. Sim. E as lentes polarizadas a gente já tem no estúdio, né? Sim. Normalmente a gente já tem no estúdio.
Então, eu, pô, peguei e gravei o vídeo fazendo, igual o do cara que eu tinha assistido. Então, ou seja, a ideia não foi minha. Eu já tinha visto, só reproduzi. Mano, quando eu postei aquilo no Instagram, o de Idol fazendo, o vídeo bateu rapidinho. Tipo, eu fui dormir, acordei e tinha mais de 1 milhão de visualização. Loucura. Mano, comentário em árabe, comentário em chinês, comentário em inglês. Porque eu não falava nada no vídeo, então não teve a dificuldade da língua. O vídeo rodou mundo, mano. Aí eu, pum, privei o vídeo. Falei, mano, que me assustou. Falei, caraca, velho. Privei o vídeo. Falei, deixa eu entender isso aqui. O que aconteceu aqui? Tipo, aquele bizarro. Aí eu voltei o vídeo um pouquinho. Cara, toda vez que eu voltava o vídeo, eu atualizava mais 10 mil visualização, mais 5 mil visualização. Falei, pô, peraí, privei o vídeo. Falei, já entendi, tem muito interesse em cima disso aqui. Aquele lado meu comercial que é ruim, eu falei, dessa vez eu não vou deixar passar. Aí eu fui e falei assim, beleza, como eu faço isso aqui de uma maneira mais profissional? Porque o que eu fiz foi muito rudimentar. Eu cortei minha mão, mano, fazendo que eu pegava o estilete, eu fiquei debastando a armação para poder a lente encaixar. Pra poder a lente encaixar. Puta, cortei minha mão, foi uma bosta fazer. Falei, como é que eu posso? Então, eu peguei a lente, peguei um paquímetro, medi, fui ver onde eu conseguia a armação daquele exato tamanho, eu fui atrás de fornecedor, demorou 2 semanas, eu montei a marca. Muito rápido, porque eu queria aproveitar aquele boom. Então, o próximo vídeo já foi lançando o produto. Que irado, mano. Mano, e o produto rodou 5 países. Inclusive países, você mano. trouxe aqui pra gente, Tá aqui pra gente na dar mão, uma um olhada. exemplar. Esse aqui, inclusive, é o meu de uso, que a gente lembrou. Vai, traz lá pra gente dar uma olhada. Puta, eu peguei o meu que tava na bancada lá de uso. Aí eu arrumei ele bonitinho, obviamente, pra trazer aqui, como se eu fosse um exemplar de venda. Você, assim, eu tenho esse entendimento, eu sei que a tecnologia polarizada, ela já vem de muito tempo, né? Ah, irado, mano. Aí, ó, galera. Óculos polarizado. E pra... mostrar pra ali, pra aquela câmera. E pra quem quer comprar um óculos desse pra tatuar melhor, onde consegue? Então, hoje em dia é só me chamar no Instagram. Eu vendo lá pelo próprio Instagram e também tem algumas lojas que a gente deixou para poder estar fazendo a venda, algumas supplies. O que eu ia falar? Eu sei que essa tecnologia ela já vem de antes da Tatu, mas aqui no Brasil, tipo assim, não se tinha acesso. Você foi o primeiro a trazer o óculos polarizado para o Brasil? Acredito que o primeiro a trazer para o Brasil e também o primeiro a trazer com um preço acessível, né? Porque tinha marca já no mercado que fazia de uma maneira bem profissional e só que, pô, mano, quando chega aqui no Brasil chegava a R$6.000. Aí a galera, né, não comprava, não aderia. O Brasil ficou assim, porque se tu vai falar em máquina de tatu, pô, legal. Agora, o óculos, ele é um complemento que vai ajudar, não é o material necessário para estar na bancada do tatuador. Então, eu falei, pô, esse preço vai ser impraticável. Então, eu botei ali praticamente 10% do valor do produto original. Porra, irado, então, aí onde teve uma aderência muito boa. E para quem usa, por exemplo, o cara que ele não usa óculos, ele vai botar o óculos com lente polarizada e tal, vai estar só a lente polarizada ali. Para quem usa óculos como eu e você, é possível por grau também? Então, aí o que acontece? Aí surgiu isso, porque como foi tudo muito rápido, né? Primeiro eu lancei esse modelo aqui, que é o Glass Pro normal, comum. Né? Vendo essa necessidade, a galera, pô, mano, eu uso óculos, começou o comentário, eu uso óculos, monte. Aí eu falei, cara, peraí, precisa pensar em alguma coisa para quem usa óculos, até porque eu também uso, mas o meu grau ele não é tão alto. Então, quando eu uso o meu, né, tava usando ali, eu tirava o meu óculos e colocava o da polarizada. Aí eu criei o Glass Pro Duo. Por que Duo? Porque ele tem 2 conjuntos de lente. Ele é um flip-up, que diz... Fui aprender esse nome estudando, não sabia nem o que era flip-up. Aí o que é flip-up? Que levanta. Ele levanta, assim, tipo aqueles óculos de aviador mesmo, que você levanta a lente principal. E a polarizada, ela fica nessa que levanta. Então, você põe a sua lente de grau por trás e você baixa a polarizada em cima. Eu vou querer um desse aí, mano. Tem lá no estúdio. Vou encomendar. Vou mandar um pra você. Porra, tá Cara, maluco. sensacional. E ele é pequenininho, ele é diferente desse aqui que é grandão, porque quando eu peguei dessa mesma armação aqui e mandei fazer o flip-up. Só que ele ficou pesado. Entendi. Entendeu? Aí eu falei, pô, peraí,
não vai dar certo. Tem que porque quando diminuir você um olha pouco para baixo, o tamanho, assim, senão ele cai, né? Ele pesava. Aí eu falei, vou diminuir o tamanho e essa armação aqui, ela é metal e a outra é de policarbonato. Pra ficar mais leve. mais leve. Entendeu? Porque eu tive que suavizar o peso. Porque duas lentes, né? O conjunto de duas lentes pesa. A lente tem peso. Além de machucar aqui o nariz, incomoda. o cara vai ter que... Ele iria cair pra frente, o cara ia ter que usar uma borrachinha aqui na nuca pra poder travar o óculos. Aquela borrachinha que a gente usava na época da escola. Pra andar de skate, Então, aí eu tive que fazer, né, uma versão menos pesada que funcionasse. Cara, e também caiu no gosto da galera. Tem muita gente que compra o Duo, que usa o óculos. E eu só não trouxe ele, eu trouxe só essa versão. Não, eu quero, mas tem lá no Instagram. Eu vou querer esse Duo aí, um pra mim. Cara, a gente tá estourando o tempo aqui. Mas tem umas perguntinhas que eu queria te fazer também. Eu acho que vai dar pra gente fazer tudo de boa. Eu vi que você foi um cara que começou a falar de tatuagem no YouTube há 14 anos atrás. É 14? Isso. Ou mais? Me corrija se eu você estiver entrar lá errado. no meu YouTube e botar sobre, né, que é onde você descobre a data de criação do canal, tem 14 anos. 14 anos atrás. Você foi o primeiro canal do YouTube a falar de tatuagem no Brasil. E diz pra mim uma coisa, qual a importância disso na sua carreira? Total. Eu acho que, obviamente, depois veio a arte. Mas se a galera, tipo, me tromba no evento, tira uma foto comigo, ou fala, pô, mano, te assisto das antigas, esse reconhecimento que eu tenho, ele é total do YouTube, mano. Agradeço muito ao YouTube, eu tava antenado nessa época do início lá, que tinha o Cauê Moura, o falecido PC Siqueira, aquela galera que foi o primórdio ali do YouTube. Os pioneiros, né? Eu tava antenado. Felipe Neto. Isso, Felipe Neto. Eu tava antenado naquela época nesse lance, porque eu gostava muito de fotografia, gostava muito de filmagem, e eu tava tentando entender como era um negócio que você conseguia postar o que você quisesse. Tipo, era uma mídia sua, você tinha total liberdade, né? Obviamente dentro das diretrizes ali da plataforma, você tinha total liberdade de postar o que você quisesse. Pô, sensacional, aquilo ali mexeu comigo. E eu falei assim, olhei pro lado, olhei pro outro, comédia, falando sobre um assunto específico. Aí tinha o Jovem Nerd que falava sobre o mundo nerd. Aí eu já vi que tinha nicho, eu comecei a entender isso. Pô, peraí, esse cara fala de comédia, esse aqui fala de isso, aquele ali fala de culinária, já comecei a sacar isso rápido. Tem ninguém falando de tatuagem. Bateu o óbvio. Não tem ninguém falando de tatuagem, mano. É isso. É isso. Pá, criar canal, pum, primeiro vídeo de tatuagem, mano. Se você for lá no YouTube e voltar a assistir o primeiro vídeo, é bizarro. Meu estúdiozão do primórdio, estranhão, com as tintinhas lá no fundo, assim, ó, de marca de tinta que nem existe mais. E, cara, todo o reconhecimento que eu tenho hoje em dia de evento, ou... Cara, boa parte veio do YouTube, mano. Boa parte. Então, muito galera, irado. Postem nas redes sociais, velho. Em qualquer rede social, na verdade, em todas, se você puder. Porque faz total diferença na carreira do tatuador, mano. Não tem jeito. Aquele velho ditado que é mais velho do que a gente, é certo. Quem não é visto não é lembrado, né? É. E hoje em dia, tu sendo visto, já tá difícil de ser lembrado, então corre atrás disso aí, galera. Cara, fazendo uma retrospectiva, assim, na tua caminhada, no universo da tatu, no mundo da arte, você faria alguma coisa de diferente hoje? Estudarei mais o lado comercial. Se você estivesse começando hoje do zero. Estudarei mais o lado comercial. Como eu te disse, eu sou aficionado em tudo que eu tenho dificuldade de estudar. Mas esse ainda é um bicho de 7 cabeças para mim. Eu sou fascinado, né? Em tudo que eu preciso melhorar virou um fascínio para mim. E eu estudo isso hoje em dia com muita força. Mas eu sinto que eu poderia ter estudado isso com muita força há um tempo atrás. Entendeu? E eu acho que é isso que eu faria de diferente na minha carreira. Em relação à parte artística, não faria nada. Eu fiz tudo que eu tinha vontade em relação à arte, fui muito sincero com minhas artes, né? Que eu acho que a sinceridade com a arte, ela te traz esse reconhecimento. O cliente sente, mano, quando você é sincero com a arte, né? Que você não tá ali, enfim, fazendo cópia da cópia, enfim, né? O cliente sente quando você é sincero com a arte. Então, em relação a essa parte artística, eu acho que eu não faria nada diferente. Eu fiz o Neotrad quando
bateu no meu coração, eu estudei as linhas quando bateu no meu coração. Fui muito sincero com a arte. E é isso. Agora eu vou fazer uma brincadeira com você que eu sempre faço com meus convidados aqui, que é o seguinte, eu vou falar uma palavra e de uma frasezinha curta, assim, você me diz o que essa palavra te representa. Frase curta para quem fala muito é difícil, mas vamos Pois lá. é, mas você vai ter que se esforçar. Tatuagem. Expressão de vida. Eu acho que é muito expressivo. Estúdio. Casa. A gente vive mais no estúdio do que em casa, cara. Como é que tu vai chamar de outro nome? Convenção. Muito agradecimento. Eu participei de inúmeras na minha vida e, assim como o YouTube me trouxe destaque, os eventos também trouxeram um destaque absurdo. Tatuar no exterior. Um sonho que foi realizado, mas com gostinho de quero mais. Sinceramente, olhando a situação do Brasil hoje, apesar de que lá fora agora com o Trump também não tá mil maravilhas não, mas, cara, é um sonho, assim, muito bom. Acho que aconselho a todo mundo, galera. Vai ver o mundo lá fora. A nossa profissão, ela é a mão. A gente usa a mão. E o nosso material, antigamente, tu não conseguia levar de um estúdio por outro de tão grande que é. Hoje em dia, cabe numa mochila. Nosso material inteiro cabe numa mochila. Vai viajar o mundo, cara. Se você tem essa oportunidade, vai ver como a arte funciona fora da tua janela, fora do teu bairro, da tua cidade, né? Enfim, do teu estado. Cara, vai ver como isso funciona lá fora. Você vai ter uma visão muito ampla da coisa. Acho que eu senti isso quando eu fui lá fora. Eu senti que o Glauber ficou no Brasil e eu fui fazer um zoom out da minha carreira, sabe? Quando eu me vi dessa maneira. Aconselho a todo mundo. Dinheiro. Cara, dinheiro e arte, acho que é consequência, né? No meu caso, na minha visão, como a gente disse, que eu sou um cara muito mais voltado para a visão artística, eu primeiro foco na arte, depois eu foco no dinheiro e um acompanha o outro. Tem gente que já começa no contrário, como a gente disse, né? Foca primeiro no dinheiro para depois focar na arte, ou às vezes nem foca. Mas, enfim, a minha visão, eu acho que é consequência. Acho que a palavra que caberia é consequência. E família? Família é paixão, cara, é tudo, né? E depois da pandemia, então, eu deixei de ser um pouco workaholic, sabe? Aquele lance que eu estava falando um pouquinho antes, assim, e passar a prestar mais atenção nos momentos puros, nos momentos limpos, né? Porque a gente não tinha uma vida de qualidade antes, mano. Era trabalho em cima de trabalho, e tu chegava no estúdio cedo e saía tarde, dormia pouco, e no outro dia outro trampo. Hoje em dia eu tento conciliar a minha agenda para poder dar um pouco mais de atenção, porque eu percebi que a vida também passa muito rápido, e se tu só focar no trabalho, você deixa muita coisa em aberto. Muita coisa passa e você Muita não coisa acompanha, passa, né? pô. Tenho 2 filhos adolescentes e a infância deles, muita coisa eu não vi, cara. É muito trabalho em cima de trabalho. Então, eu acho que também vale a pena a gente trabalhar muito, mas também ter um tempo de qualidade, porque Sim. senão a cabeça não aguenta, cara. O que tem de gente aí ferrado da cabeça, principalmente artista, cara. Sim. Artista é um cara que sofre muito desse lance da cabeça. Então, tem que ter essa saúde mental também. Com certeza. Irmão, a gente está encerrando, tá? Mas antes disso, eu queria que você divulgasse pra galera que quer acompanhar o seu trabalho, que quer te seguir nas redes sociais. Divulga aí as tuas redes. Tá. Onde que a galera te encontra e qual... A minha Qual rede, arroba? eu dou a sorte que eu escolhi um nome que é um pouquinho diferente, então todas as redes têm o mesmo nome. Se você procurar lá, Glauber Letts, L-E-T-S, Glauber Letts, você acha no TikTok, no Instagram, no YouTube, enfim. Todos os Até canais... na Globo. Até na Globo. Em qualquer lugar que você for, tu vai achar pelo mesmo nome. Todos os canais Glauber Letts. Todos os canais de Glauber Letts. Tá. E pra você que tá assistindo a gente, se você ainda não deu like nesse vídeo, se você ainda não se inscreveu, por favor, faça isso agora, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. Vamos fazer o Basecast subir, galera. Compartilha isso Por aí. favor, vamos agregar valor do universo da arte no Brasil. E se você quer acompanhar a gente também no Instagram, é só digitar lá, Basecast_. Quer acompanhar o meu trabalho, quer conhecer um pouco mais sobre mim, é só digitar no Instagram,
ilme.tatu. ilme.tatu. Vai estar lá o meu Instagram, tudo que eu faço relacionado à tatuagem, à arte. Vocês vão ver lá, vocês vão poder me acompanhar. O cara é host e é artista, galera. Vai lá, dá uma moral, pô. Galera, esse foi mais um episódio do Basecast, hoje com Glauber Letts. Irmão, muito obrigado por ter vindo. Nada, tamo aí, mano. Seja sempre bem-vindo aqui e a gente vai bater papo mais vezes. Claro, tendo mais assunto, a gente tá aí. Assunto sempre tem. Tem. Valeu, galera. Esse foi mais um episódio do Basecast. 100%.